gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, agradecendo pela vida, pela bênção, pela paz, pela oportunidade de estarmos reunidos em adoração ao redor da Santa Palavra, e pedimos também inspiração divina para mais esse trabalho. Oremos todos então. Gracioso e soberano Deus, Pai de bondade e de misericórdia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença. Agradecemos ao Senhor por mais este dia de vida, de bênçãos que tens nos concedido, ó Pai, pela saúde, pelas vitórias, pelos livramentos. Agradecemos por toda a bênção recebida, Pai amado. Pedimos também perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, ó Pai. Estende Tuas santas mãos de misericórdia e abençoa cada um de nós, meus irmãos que estão agora conectados nesta programação, que sejam abençoados também, seus lares, suas famílias, e assim que cada um seja vitorioso e quando terminar este culto, que estejamos um pouquinho melhor do que quando começamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos e Te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. A escritura que vamos ler será em Lamentações de Jeremias, e no capítulo 3, e começaremos no versículo 22, do 22 ao 24. Lamentações 3, do verso 22 ao 24. E nós vamos ter a parte de adoração, de louvores. Depois dos louvores, então, nós retornaremos com a leitura da palavra do Senhor e, permitindo Deus, daremos continuidade no estudo da mensagem que está em apreço, por nome Presumindo. Vamos cantar então, vamos adorar ao Senhor. Cantemos agora todos. Foge veloz para o monte, ó
Ó pecador, sem tardar, busca perdão junto à fonte, fonte que está a jorrar. Lá fruirás paz dos santos, lá findarão os teus prantos. Olha dos céus os encantos e venha Jesus sem tardar. Oh, venha Jesus sem tardar. Sente terror tua alma, buscas a paz, pecador. Has de gozar doce calma junto do teu Salvador. Ele é gentil, bom e amável, quer só teu bem cada instante. Não fiques, pois, vacilante. Ó, venha Jesus sem tardar. Ó, venha Jesus sem tardar. Oh, vinde a fonte de sangue, vinde, sim, vinde a Jesus. Paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, vinde já. Paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Tais como sois, vinde à fonte, Ele vos receberá. Todos os vossos pecados Cristo Jesus limpará. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, vinde já. Paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Eis a promessa do Mestre, feita a qualquer que aceitar. Vida na glória celeste, junto de Deus vai gozar. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, vinde já. Paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Cristo te chama com muito interno amor,
Ó pecador, vem atender, dele não fujas com fútil temor, venha Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor, vem, atende com fé a chamada de amor. Cristo te chama pra vir descansar, ó pecador, vem atender, teu grande peso te quer minorar, venha Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor, vem, atende com fé a chamada de amor. Cristo deseja, pois, te perdoar, ó pecador, vem atender, tudo Ele fez para te resgatar, venha Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor, vem, atende com fé a chamada de amor. Cristo de novo se põe a chamar, ó pecador, vem atender, corre depressa, assim vem te entregar, nada te deve deter. Ó pecador, eis o Senhor, vem, atende com fé a chamada de amor. Amém, amém, graças a Deus, que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor. E agora nós vamos aqui então à leitura bíblica, aproveitando o nosso tempo, né? Aqui, versículo 22 do capítulo 3 de Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura, não é? Pensando nessa expressão de Jeremias em seu livro aqui, Lamentações, não é? Que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O profeta de Deus, irmão Brana, ele diz que entre a misericórdia e o juízo há apenas uma linha divisória. Entre a misericórdia e o juízo há apenas uma linha divisória. Então é bom nós pensarmos nessas coisas, meditarmos nestas coisas, né? Porque cada um de nós está envolvido nessa questão de sermos carentes da misericórdia do Senhor, não é? Então não brinquemos, não abusemos da misericórdia, porque entre a misericórdia e o juízo há só uma linha divisória. Atravessou aquela linha, não tem mais misericórdia, né? E vem o juízo. Então nós vamos aqui para a mensagem, conforme nós já anunciamos, não é? No parágrafo 49, a mensagem presumindo, vamos aqui então.
Ele estava dizendo que muitas pessoas dizem: Deus é um Deus bom, muito bom, e Ele não vai nos condenar assim por tão pequenas coisas, né? Era isso que ele estava dizendo. Então ele diz aqui, falando sobre Israel, não é? Embora soubessem que Deus era um bom Deus, Ele estava cheio de misericórdia. Ele lhes havia dado misericórdia, Ele lhes mostrou a sua glória, como ali não havia nem mesmo seus calçados se gastaram, nem mesmo suas roupas estavam gastas, e o maná caía do céu toda noite. Eles viam milagres e sinais por todo o caminho da presença de Deus com eles. Mesmo assim, eles presumiram que porque Deus havia feito aquilo, eles podiam subir até ali e tomar aquela montanha. Aqui está quando, se queremos dons espirituais na igreja, se queremos o poder de Deus, o verdadeiro poder de Deus, agora vou lhes dizer, irmão, irmã, é tão fácil alguém ser enganado nisto, sensações e coisas. O diabo pode personificar quase toda sensação que Deus tem. Vê? Isso aqui é bastante sério e cada um de nós devemos levar em consideração isto. O diabo pode personificar, quer dizer, ele pode imitar quase qualquer sensação que Deus tenha, não é? Vem, mas veja você, a nossa igreja não está se movendo da maneira que deveria estar. Ele está falando da nossa igreja, a igreja do irmão Brana é a nossa igreja, não é? Ele está dizendo aqui, a nossa igreja não está se movendo da maneira que deveria estar. Eu fico pensando nessas coisas. Se ele falou isso há meio século atrás, e se ele estivesse agora vendo a situação da igreja, o que será que diria o nosso profeta, né? Então vamos pensando nessas coisas. Ela não está se movendo da maneira que deveria estar. Nós sabemos que há algo errado, vem? E sabemos então que Deus não estará conosco até que tenhamos acertado, seja o que for. Isso aqui é muito sério, porque você sabe que Deus, as misericórdias de Deus, elas se renovam cada manhã. Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus perdoador. Mas como ele vai perdoar alguém se alguém não está arrependido de seus pecados? Comete seus erros, seus pecados, mas não está arrependido. Deus não pode perdoar dessa maneira, não é? Se não está arrependido, é a mesma coisa que não houvesse perdão, que não houvesse misericórdia, porque está sendo rejeitado, não é? Isso aqui é muito sério. Seja o que for, então é hora para um exame, vermos as coisas que devemos fazer e as coisas que não devemos fazer. E então, nos preparar e seguir em frente. Está tudo certo. Bênçãos. Sansão. Ora, Sansão era um grande homem. Ele havia nascido um nazireu ao Senhor. Ele tinha aquelas 7 tranças de cabelos penduradas nos seus ombros. Ele foi provado por seu sinal que ele era um nazireu ao Senhor. E Deus foi bom, embora ele tenha fugido de seus pais e descido e começado a sair com uma mulher filisteia, e aquilo era contra a tradição ou
contra Israel alguma vez se envolver com uma filisteia, mas aqui estava ele descendo até ali. Deus apenas seguiu sendo misericordioso com ele. Ele estava bem, e então ela tentou cortejá-lo para descobrir seus segredos, em vez de sair e lhe dizer para não fazer tal coisa como aquela, pois ele era um nazireu ao Senhor, o que ele não permitiria aquilo. Ele lhe disse, falou, amarre minhas mãos, mentiu para ela, vê? E Deus perdoou sua mentira. E ele arrebentou as amarras. E sempre assim. Então, isso aqui é muito sério, viu? Sempre assim. É diferente uma pessoa que comete um erro e depois cai em si, arrepende-se e não comete mais aquilo, é uma coisa. Agora, outra coisa é a pessoa estar sempre assim, sempre fazendo aquilo. É o que Sansão estava fazendo aqui. Depois nós vemos o fim de Sansão, não é? Então veja bem, sempre assim, até que finalmente, certa vez, ele presumiu que ele simplesmente poderia fazer tudo o que ele quisesse, passando ileso. Isso aqui é muito sério, né? Qualquer pessoa, às vezes ele pode ser uma pessoa grande, de renome ou não, pode ser pequena, seja quem for, né? A pessoa experimentou a graça de Deus, experimentou os livramentos de Deus e ele presume. Ele diz assim, não, eu posso fazer qualquer coisa, que eu estou acima de qualquer situação, não é? Então ele presumiu, ele pensou, como ele diz aqui atrás, né? Ele pensou que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. Comigo não vai acontecer nada, né? Eu sou Sansão, eu sou o nazireu de Deus, eu sou o homem que destrói filisteus e que mata e que vence sempre, está sempre vencendo, está sempre próspero, não é? Então, ele pensou que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse, passando ileso. É aí onde está o problema, irmãos. Presumindo que podemos fazer qualquer coisa e simplesmente passarmos ilesos com isso. Somos pessoas pentecostais, vê você? Podemos simplesmente fazer qualquer coisa e ficar por isso mesmo. Você não pode fazer isso. Somos do tabernáculo, podemos fazer qualquer coisa, né? Que nós somos eleitos, Deus está conosco, Deus não perde seus eleitos, não é certo? Pode ser que isso passe pela nossa mente, pela nossa cabeça. Eu posso fazer porque nós somos eleitos e tal, e Deus é misericordioso, e Deus sempre tem nos guardado, sempre tem nos livrado. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Apenas não podemos seguir em frente porque somos uma grande organização. Obrigado, Senhor, por aquilo, por uma grande organização. Isso é apreciável, mas não podemos apenas seguir em frente dizendo: nós temos mais membros do que o companheiro seguinte. E, portanto, ele não está na corrida e podemos apenas seguir em frente. Vou lhe dizer, nós vamos parar de fazer isso e parar de fazer aquilo, e eu penso, bem, eu acho que isso é antiquado. Eu creio que não precisamos ter aquelas reuniões de oração e tudo aquilo acontecendo. Eu acho que não devemos fazer aquilo. Você está apenas presumindo.
eu vou lhe dizer novamente, em vez de pregar, tomando muitos de nossos estudantes aqui e abandonando-os de tanta teologia e coisas assim, eu acho que seria melhor levá-los a um cenáculo como eles acostumavam fazer há muito tempo atrás, para obterem uma experiência. Né? Estuda muito, lê bastante. Né? Nós podemos ler a mensagem também. Ler bastante e tudo, e aquilo fica tudo guardado aqui na cabeça. São pessoas inteligentes, são rapazes, jovens inteligentes, né? Então, guarda tudo isso aqui, mas ele disse assim, seria melhor nós os levarmos no cenáculo, de volta para termos, porque não diríamos terem, nós diremos termos, né? Para termos uma experiência com Deus no cenáculo. Hudson Taylor disse certa vez, o grande missionário para a Índia, um jovem rapaz hindu se converteu, ele estava cheio do Espírito de Deus, ele disse que sua face estava brilhando como uma luz. E ele chegou e disse, Sr. Taylor, agora eu creio que eu vou para a escola e repor meus 4 anos de universidade que perdi. Ele disse, então eu penso que vou estudar, obter o meu bacharelato em artes e dentro de poucos dias serei capaz de sair e pregar o evangelho. Esse rapaz disse para o Sr. Taylor, né? O Sr. Taylor, cristão reconhecido como ele era, disse, filho, vá com isto que você tem agora. É isso, disse, comece transmitindo luz enquanto a vela está acesa, não quando ela estiver pela metade. Quer dizer, ele estava com o rosto brilhando de tanto orar, de tanto estar na presença do Senhor. Ele disse, agora, irmão Taylor, eu vou para a faculdade, vou terminar meus estudos, vou me preparar e vou sair para pregar o evangelho. O irmão Taylor disse para ele, não filho, vá agora, desse jeito que você está, enquanto a vela está acesa, enquanto a lamparina não se apagou, enquanto o azeite não acabou. Porque o azeite que está lá dentro do vaso é que dá luz para o pavio ficar aceso. Vá agora enquanto o pavio está aceso. Depois que estiver se apagando, você não tem mais tempo para fazer isso. Isso é correto. Diga o que você sabe. Se você não tem nenhuma experiência, você não pode dizer nada. Mas o que necessitamos é voltar para Deus. Isso é verdade. Veja, devemos voltar para aquela experiência novamente, para a coisa que nos limpa por dentro e por fora. Se o interior estiver correto, o exterior cuidará disso. Quer dizer assim, se por dentro estiver tudo bem, a Bíblia diz assim, né? Se o nosso coração não nos condena, então nós temos paz com Deus. Porque se o nosso coração não nos condena, Deus também não nos condenará. Porque Deus é maior que o coração. E o coração do homem, do ser humano, é um tribunal, é uma bússola, né? O coração é uma bússola, ali está a alma. E se não há condenação ali, então Deus também não está condenando aquilo. Agora tem um porém. Alguém disse para o profeta de Deus assim, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Coisas contrárias à palavra de Deus, não é? Coisas que a Bíblia
repudia, que a Bíblia condena, eu posso fazer isso, fazer aquilo, e o meu coração não condena. Aí o profeta irmão Branham respondeu assim, não condena porque não tem nada lá para condenar. Não tem o Espírito Santo lá para condenar, porque o Espírito Santo é um reagente que está dentro da gente, dentro de nós. Um reagente, quando o pecado cai ali, o Espírito Santo reage e dá uma reação repulsória, de repulsa. Então agora, se não tem nenhuma reação, se nada condena, então quem sabe ele não esteja lá, não é? É sério pensarmos nisto. Agora, se o interior está bem, então o exterior cuidará disso. E isso automaticamente e será feito. Sim, sim, Senhor. Sansão disse, bem, eu apenas me levantarei e me sacudirei exatamente como sempre fiz. Ele mandou amarrar com cordas, ele mandou fazer isso, fazer aquilo outro e tal, né? E então, quando eu fizer isso, Deus estará ali. Eu apenas presumo que ele estará ali. Mas ele descobriu que ele se havia ido. Oh, meu Deus! A misericórdia do Senhor se esgotou. A Bíblia disse que nós acabamos de ler que essas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Mas aí a pessoa abusou tanto da misericórdia que a misericórdia se esgotou. A misericórdia se esgotou e ele pensou, não, quando eu precisar, Deus está ali. Aí que coisa triste foi essa que o profeta acabou de dizer. Ele descobriu que ele, Deus, né, se havia ido, ele não estava mais ali. Oh, meu Deus, misericórdia, Senhor, ele se havia ido. Sabe de uma coisa? Eu creio que a igreja deve voltar para a santidade novamente. Temos que voltar para a maneira correta de vida. Veja, nós presumimos isto porque recebemos o Espírito, porque dançamos em Espírito, porque temos feito essas coisas que temos feito e Deus tem nos abençoado e vamos às reuniões de cura e vemos os reavivamentos e assim por diante. A gente vê a prosperidade da igreja, a gente vê a obra crescendo, a gente vê tudo prosperando e a gente pensa que Deus está abençoando e segue em frente, presumindo. Aleluia! Imaginemos que está tudo certo agora. Quando fazemos aquilo, nós o ajustamos, estabelecemos porque temos um grande edifício. Olha isto, né? Nós temos um grande edifício, a nossa igreja é muito grande, né? Comporta aí 1.000, 2.000 pessoas, não é mesmo? Né? Temos um grande edifício, uma boa denominação, temos tudo isto, temos a melhor classe disso, a melhor igreja nesta cidade e todas estas coisas. Até podemos colocar o mundo para dentro e dizer, veja, nosso piano, nosso órgão e nosso isso e nosso aquilo são simplesmente tão bons quanto os seus. E nossos assentos, os bancos são bons. Quanto aos seus, nossos pregadores tão altamente educados, ou seja, educado quanto os seus, estamos presumindo que Deus continua conosco, sendo que Ele não está. Eu vou acrescentar aqui a palavra mais, porque antes Ele estava, né? Agora vamos descobrir que Ele não está mais. Ele se foi. E nós ficamos só com o fogo pintado na parede,
com os avivamentos pintados na parede, barulhos, pensando que são avivamentos e coisas técnicas, né? Ele disse aqui o melhor órgão, o melhor piano, o melhor isso, o melhor aquilo, o melhor tudo, mas o Senhor já se foi. Misericórdia, Senhor. A tua palavra diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, meu Pai. Aleluia. Deus continua conosco, sendo que Ele não está. Vem? Apenas recordem disso. Quando começamos a ver os milagres e sinais e maravilhas de Deus, nós vemos o poder de Deus descendo e então vemos pessoas viverem de modo diferente, limpando suas vidas das agitações de todo o mau humor, agitações do temperamento exaltados, alvoroço nas igrejas de um com o outro, membros desordenados. Isto é correto? Já pensou, não é? Membros desordenados. E se fossem os pastores desordenados? Seria pior ainda, né? Com certeza. Porque o pastor está suposto a ser a luz, o guia para a igreja, não é? Membros desordenados, isso é correto. Todos os tipos de pecado no nosso meio, incredulidade. Alguém prega a palavra de Deus e diz: Deus disse que você deve nascer de novo. Se você não pode nem mesmo entrar. Eu discordo, abre aspas aqui, fecha aspas, né? Eu discordo com isso. E dizer que você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo não nega a sua palavra. Você tem que permanecer com a palavra, porque Ele é aquele que falou isto. O Espírito Santo foi Ele que falou a palavra, não é? Ele é aquele que falou isto. Se eu disser uma palavra e então negar o que eu disse, então minha palavra não tem nenhuma validade. O Espírito Santo tem que guardar o que ele disse. E esta palavra escrita aqui é a palavra do Espírito Santo. Eu creio nela. Isso é correto. Agora, descobrimos que precisamos de mais santidade. Precisamos de ser limpos. Nossas igrejas. Sansão, ele pensou, bem, eu apenas desceu até ali e morou com aquela prostituta e tudo mais. Então, finalmente, ela me disse para fazer isto e finalmente eu passei ileso com aquilo. E então tudo isto eu realmente disse a ela a verdade. Tudo a respeito do que está aqui. Isso foi assim e eu acho que isso estava bem. Eu presumo que ele está comigo. Mas quando ele se levantou e se sacudiu, ele descobriu que o seu poder havia acabado. Ele brincou tanto com Deus, ele abusou tanto de Deus e ele era um líder que Deus tinha levantado para tirar Israel da escravidão. Não é? Ele brincou tanto, ele abusou tanto de Deus e quando ele se levantou, Deus tinha ido. Eu penso hoje, irmão, quando olhamos ao redor de nossas igrejas, de forma que estão agindo, é hora para nos sacudirmos. Há algo errado. Estamos presumindo que estamos indo bem. Estamos presumindo que estamos passando muito bem. Como eu estava falando há não muito tempo atrás com alguns de nossos homens de negócios, nossos irmãos, e eu disse,
em determinada reunião em que estávamos lá no outro lado do oceano. E os irmãos estavam ali e eles tinham uma reunião e eles estavam contando como o Senhor lhes havia abençoado. E eles tinham um pequeno comérciozinho em uma esquina. E eles deram suas vidas a Cristo e agora eles tinham uma frota de Cadillacs. Então eu disse aos irmãos, não digam isto, isso está contrário, porque os irmãos eram pobres, alguns irmãos lá, né, eram pobres e tinham só um comérciozinho ali na esquina, mas depois eles deram a vida deles a Cristo e agora eles tinham uma frota de Cadillacs. O profeta disse, não falem assim, isso está contrário. Esta não é a maneira que os primeiros pentecostais fizeram. Eles se livraram do que tinha e deram aos pobres. Amém? Eles se livraram do que tinha e deram aos pobres. Você sabe, não é? Fala para qualquer um aí que está muito bem no Evangelho, se ele quer dar um pouco para os pobres. Uma parte de sua fortuna, né? Que foi trazida pela própria igreja. Né? Eles se livraram do que tinham e deram aos pobres, sim. Aqueles homens são homens de negócios. Eles são donos de fábricas e tudo mais. Você tem que dar a eles alguma coisa acerca da qual eles nada sabem. Este é o problema com a igreja. Temos luzes brilhantes e tudo mais, e quase que a igreja virou uma gafieira. Bom, gafieira que nós temos aqui no Brasil, quase não se vê mais, né? Mas gafieira é quando ia assim em certo lugar para dançar, né? Ali e tal, juntava os pares e dançava ali e tal, e aquela música, ele está dizendo, a igreja quase virou uma gafieira, né? Estamos tentando nos comparar com o mundo. Você nunca pode fazer isso. Nós temos que convidar o mundo sobre os fundamentos da igreja, não sobre seus próprios fundamentos. Não podemos nos comparar com eles ali, mas nós temos algo que eles não têm. Esta é a coisa que queremos lhes mostrar é Cristo em nossas vidas. O poder do Espírito Santo vem lhes mostrando algo que eles não possuem. Deixe-os vir sobre os nossos fundamentos. Se eles desejam a Cristo, venham para este terreno. Então ele está mostrando aqui que para nós ganharmos o mundo, nós não podemos ser igual ao mundo. Ganhar o mundo como? Se nós já fomos nós que nos convertemos ao mundo, ao mundanismo. Eles é que têm que vir para o nosso terreno, se você é um cristão e você quer trazê-lo para o Evangelho, não é? Mas não faça como eles e haja como eles, isso é errado. Foi aí onde Sansão cometeu o erro. Ele saiu da Palestina e foi para a região dos filisteus. Ele saiu de seu próprio terreno. Ele descobriu que havia presumido que Deus estava com ele e Deus o havia deixado. Acã, ora, quando ele tomou aquela pequena cunha e aquela veste da Babilônia, ora, ele presumiu que nunca seria visto. Bem, o que é aquilo? Apenas uma pequena velha roupa.
eu a colocarei aqui debaixo e provavelmente minha família desfrutará dela. Eu tenho uma cunha. Se alguma vez estivermos em alguma situação difícil, então eu tenho uma cunha de ouro. Ninguém verá isto, apenas enrolo a coisa junto e a coloco sob meu casaco. Então, quer dizer, eu vou levar essa cunha aqui de ouro e essa capa babilônica, não é? E a capa eu guardo lá no quarto, embaixo da cama. A cunha eu enrolo no meu casaco e vou, e ninguém vai perceber, ninguém vai se dar conta, e ela fica guardada lá. Se algum dia nós estivermos em dificuldades financeiras, a gente tem do que lançar mão para sanar a dificuldade, né? Ele presumiu que estava tudo certo, presumindo, mas o mandamento de Deus era: não leve nada daquela cidade amaldiçoada, não tenha nada ao seu redor que seja amaldiçoado. Então, como podemos fumar cigarros? Como podem as mulheres cortarem seus cabelos se Deus disse que é errado elas fazerem aquilo? Como podem usar essas pequenas e velhas calças que elas estão usando, sendo que Deus disse que as mulheres que colocassem vestimentas pertencentes a um homem é uma abominação diante dele? Deus não muda. Como podemos fazer isso? E então estão apenas presumindo que está tudo certo. Não está certo. Não é correto. Quando nossas mulheres pentecostais fazem uma coisa como esta, é melhor você parar e examinar. Sacuda-se, olhe para trás, não presuma aquelas coisas porque você está errado, absolutamente errado. Os egípcios, quando eles vieram atrás de Moisés e dos israelitas, eles viram Moisés marchando diretamente através daquele mar, atravessando ali. Cada israelita, eles foram circuncidados e dedicados ao Senhor. Os mandamentos de Deus estavam com eles, os sinais de Deus os seguiam. Eles atravessaram através do mar, ali não havia nenhum engano. Os egípcios pararam e os observaram fazendo aquilo. Bem, eles disseram: eu presumo, se eles puderam fazer isso, nós podemos fazer também. Agora, nós olhamos para trás e vemos a igreja pentecostal no princípio, pensando a respeito dos pentecostais há 30, 40 anos atrás. Agora nós podemos dizer há quase 100 anos atrás, né? 100 anos atrás já, 40 anos atrás, pensamos a respeito do concílio pentecostal pós-niceno, pensamos a respeito deles nas eras primitivas de Irineu, São Martim, Columba, Justino, Policarpo, todos aqueles santos homens, e sentimos isso vendo-os que nós temos a mesma bênção que eles obtiveram. Então podemos perceber que apenas podemos seguir em frente como eles fizeram. Percebemos que podemos fazer as mesmas coisas que eles fizeram, mas não podemos fazer isso sob estas circunstâncias, sob estas condições nas quais a igreja se encontra agora. Então, às vezes, nós vemos o profeta fazendo aqueles sinais
que Deus usava ele, né, para fazer, e Deus fazia através dele sinais tremendos, né, do anjo chegar e aparecer assim para ele e falar com ele. Então nós estamos supostos a pensarmos que devemos e podemos fazer a mesma coisa. Aí ele diz aqui, podemos, mas não sob estas circunstâncias de pecado, não é? Sobre essa frieza espiritual, sobre esse descaso com a verdade da palavra de Deus. Observem o que aqueles homens fizeram, observem o que aquelas igrejas fizeram, que sacrifício foi o que eles fizeram, eu digo, tiveram que ceder, como suas vidas eram reputadas como nada para eles. Eles não se importavam com suas próprias vidas. Se precisasse entregar suas vidas, eles as entregariam e morreriam. Para eles não tinha importância essas coisas, mas hoje em dia é diferente. As coisas mudaram. Se nós tivermos qualquer problema, nós arrumamos um departamento jurídico, arrumamos os advogados e os advogados vão nos defender. E às vezes nem sempre defende com verdade. Às vezes defende com verdades torcidas, que não é nada mais, nada menos que mentira, né? A vida é tão preciosa que tem que ser, não pode mais o Espírito Santo resolver. Se nós estivéssemos na mesma condição, então o Espírito Santo resolveria nossos problemas, mas agora não dá. Nós temos que ter um departamento jurídico, temos que ter advogados, e os advogados às vezes torcem as verdades, né? E é isso aqui. As vidas deles não eram nada para eles. Permaneciam prostrados em suas faces, orando dia e noite ao Senhor. Eles iam a todas as partes que podiam e procuravam por cada fenda e canto que podiam chegar, testificando o reino de Deus para o povo. E hoje nós apenas esperamos que o pastor traga isso em sua valise, ou o evangelista, e bendito seja Deus, eu pertenço à igreja. É isso, vem? Eu sou um membro ali, sou apenas... Eu creio nessa igreja, essa igreja está toda certa, claro. O edifício pode estar correto, claro. Pode ser que não haja nada errado no edifício, não é? Sem cupins ou nada ali, mas e o edifício, o outro edifício? Que espécies de cupim existem nele? Vem? Esta é a coisa que pode causar o problema. Vem os cupins espirituais no edifício espiritual. Esta é a coisa que pode causar os problemas. Os cupins roerão até a alma. Como precisamos examinar e ver se há, em vez de presumir que estamos indo bem. Sim, né? Então, olha isto aqui. Vamos parar aqui no parágrafo 61 e vamos terminar esta programação pensando nisto. Será que os cupins não estão comendo o nosso edifício? E nós pensamos que está tudo bem, né? Só porque a igreja está bonita e a organização cresceu, tudo prosperou, né? Será que está tudo ok? Vamos ficar com essa última expressão do profeta aqui para nós analisarmos e examinarmos a nós mesmos. Agora nós vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, primeiramente nós estamos orando por nós mesmos, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, crentes, que vamos à igreja. O profeta está dizendo da igreja, ele não está falando daqueles que não vão à igreja.
Ele está falando de nós que vamos à igreja, Senhor. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, a fazermos um exame introspectivo. Ajuda-nos a olharmos no espelho retrovisor, Senhor Deus, e ver se não há em nós algum caminho mau. Ó Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, principalmente de nós os pregadores, porque nós ainda temos a responsabilidade sobre aqueles que nos ouvem. Ó Deus, ajuda o teu povo, Senhor, e também visita os doentes, visita os lares, as famílias que estão necessitadas. Dá, Senhor, a bênção que cada um precisa, a solução do problema, o pão de cada dia, ó Deus, a saúde, a graça, Senhor, a alegria para continuar vivendo, ó Pai. Tenha misericórdia, tenha compaixão, ó Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Graças a Deus. Amém, Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando aqui ao término deste culto, né, abençoado, com essa porção tremenda de correção para a igreja, para nós, né, desde aqui do pregador até a última pessoa que esteja ouvindo, que é uma correção para nós. A sua alma quer isso. Aleluia. A minha alma quer isso. Então, que Deus nos ajude. E não esqueça, então, que os nossos cultos virtuais aqui por este canal, Tabernáculo, SBO, Shalom, né? Vão ao ar, são publicados todas as terças e sábados, no horário das 18h45. E também temos os salmos, que são publicados diariamente, menos nos dias que tem o culto, que é terça e sábado, né? E o nosso tabernáculo de Santa Bárbara está aqui na descrição do vídeo, o endereço de Campinas, no Parque Shalom, também está aí na descrição. E agora em Campinas também nós já começamos os cultos diários. Assim, diários que eu quero dizer que não é à noite, né? Não, então não é diário, seria diurnos, não é? É domingo, apenas domingo de manhã, que é a escola dominical, porque à noite ainda não está podendo por causa do toque de recolher, que começa às 19 horas, não é? Então, nós estamos ali já tendo as escolas dominicais, e o endereço está aí também, e se você quiser entrar em contato também tem o WhatsApp aí. E assim, não esqueça também de clicar no gostei, né? E também se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as programações que são publicadas. E fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e até nosso próximo culto, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.